Máximo Forte tem este nome assim também forte, mas está aqui connosco para desmistificar uma série de considerações. Olá, Máximo, bem-vindo. Bem disposto? Sempre, claro. Eu falava sobre operações comerciais e não só, porque vamos entrar aqui no setor imobiliário, mas de uma outra forma, porque de facto, Máximo, as regras que temos aqui são fortes, mas são sobretudo também transformadoras, da maneira como as pessoas encaram o que é um mediador imobiliário, não é? Que são duas palavras que têm sido acompanhadas, até alguns anos atrás, não chega a ser desconsideração, mas de facto não era dado o devido valor. Não é? É um pouco isso que aconteceu nos últimos anos. Digamos que é uma evolução normal da própria profissionalização da área e dessa atividade. Contudo, felizmente, temos tido uma evolução muito positiva e hoje em dia temos mediadores e agentes imobiliários cada vez mais competentes nesta área. E este livro, digamos que é quase um manual de dicas, mesmo para eles, e para continuarem a serem os profissionais que hoje em dia já são. Quais seriam os erros a que de facto assistia na sua experiência, porque é um verdadeiro especialista nesta área, muitos parabéns também, este é o seu primeiro livro, será o primeiro de muitos certamente. De qualquer maneira, nas formações que dá ainda e nas suas considerações, quais eram assim os erros que aconteciam, que começou a pensar como é que é possível, assim não vamos a lado nenhum? Olha, digamos que generalizando, o maior erro, se assim se pode dizer, até porque eu vou-me colar um bocadinho à PNL, o erro é tudo é feedback, não existe erro. Portanto, para evoluir temos de ser sempre feedback. Sim, claramente. É não entender o outro, não compreender o outro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando sou angariador imobiliário, agente imobiliário, a minha missão é servir o outro. Como? Encontrando a melhor opção imobiliária, encontrando a melhor forma... De acordo com o perfil daquela pessoa. Exatamente. Portanto, o livro diz, este negócio é de pessoas para pessoas. Sem dúvida. Os imóveis são muito importantes, são muito interessantes, haverá técnicos, engenheiros, arquitetos, etc., que tratam dos imóveis. O mediador imobiliário, angariador imobiliário, cada vez, ou agente imobiliário, cada vez mais tem de ser técnico de pessoas. Tem que entender o outro para o servir melhor. Sem dúvida, portanto, trata-se de pessoas para pessoas. Exatamente. Temos aqui a parte psicológica a funcionar, sem dúvida, não é? Portanto, o ter a capacidade de perceber o que é que aquela pessoa com o seu perfil e a sua carteira, obviamente, o que é que a vai tornar mais feliz numa casa, mas também trata-se de acompanhar esta nova fase que estamos a viver, não é? Portanto, as casas também são diferentes agora, porque as pessoas também procuram outras coisas, certo? Digamos que as casas são as mesmas, embora haja efetivamente casas diferentes e para todos os gostos. Cada vez mais a procura de casa tornou-se uma coisa séria. Não quer dizer que antigamente não tivesse sido, mas com a conjuntura e com a mudança não só a nível financeiro, como da procura e como da própria oferta, o mercado mudou bastante. E as pessoas estão cada vez mais informadas e há uma necessidade clara de perceber qual é o imóvel que eu vou comprar. Ou seja, as pessoas perceberam perfeitamente que isto de comprar imóveis não é... vamos lá assim comprar... tão simples, exatamente, não é? Já foi, se calhar, em outras alturas. Ora está. Por isso também há uma tendência cada vez mais para a questão do arrendamento. As pessoas têm a dúvida, será que compro ou será que arrendo? Na minha opinião, cada vez mais tem que se ponderar a compra e pensar o seguinte, que se a minha opção for comprar, com crédito ou sem crédito, é um investimento. E se é um investimento, existe o risco. Eu tenho que o ponderar. A minha vida, não é? Não pode ser condicionada pelo risco. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu caso, se eu descaso, se eu tenho filhos, se eu morro no limite, eu tenho que contar, se adquirir uma casa, que existe um risco. Porque eu posso casar ou descasar numa altura em que o mercado está em baixa e a partir daí eu vou sofrer com isso, ou seja, vou perder dinheiro com isso. Também posso casar e descasar no mercado está em alta e a partir daí eu sou capaz de fazer algum lucro com isso. Ou seja, é... ter todas essas considerações, não é? As pessoas depois, isto acaba por ser um livro importantíssimo, não só para quem é angariador e pretende, de facto, oferecer e encontrar a casa ideal para aluguer, para venda, de que seja para os consumidores, para os clientes, mas também para quem está à sua procura, porque, de facto, aqui também desmistificamos e descobrimos, enfim, o discurso, os pormenores que existem, que muitos agentes imobiliários também às vezes têm, e as pessoas, de facto, também às vezes
não conhecem e, portanto, alugam ou compram uma casa com 40 metros quadrados a pensar que é um grande palácio, não é? E, portanto, também é importante esse outro ponto de vista, obviamente. Sem dúvida, mais uma vez, a importância de um agente imobiliário, um agregador, como queiram chamar, no sentido de ir ao encontro do cliente, do comprador ou do vendedor e mostrar-lhe efetivamente o que são 40 metros quadrados e o que não são, não é? Para ele perceber, sempre em função da necessidade dele, não em função de outras coisas. O importante é servir bem o cliente. Se eu servir bem o meu cliente, eu vou continuar no mercado, eu vou continuar a arranjar soluções, eu vou continuar a ser profissional nesta atividade. E isso é o que passa para aqui. Isto é uma grande responsabilidade. Esta é como diz aqui também de algumas citações de alguns profissionais também, uma mola impulsionadora de credibilidade e profissionalismo. O que acaba por ser aqui muito importante também é esta necessidade de credibilização do setor, não é? Portanto, as pessoas também sentirem confiança em quem tem à frente e que, de facto, será uma situação win-to-win, não é? Portanto, se a pessoa procura algo que a faça feliz, também do outro lado, obviamente que essa agência também, esse agente, ganhará com isso. E, portanto, é neste encontro perfeito que... É como tudo, vamos lá ver. Se eu quiser curar-me, eu vou ao médico. Se eu tenho um problema legal, eu vou ao advogado. Se eu tiver, enfim, N especialidades, eu vou ao especialista. Na área imobiliária, durante algum tempo, fizemos sozinhos, não é? Íamos todos sozinhos fazer o que... Hoje em dia temos condições para ter um bom profissional e irmos à procura desse profissional. E talvez a grande dica que eu dou é não arrisquem, encontrem o profissional correto, na zona que querem, na zona que procuram, que vos entenda. Dicas como reconhecer um excelente profissional. Bom, primeiro que tudo, definir uma área e ver nessa área quem é o especialista, quem são realmente as pessoas que operam e são os melhores dessa zona. Como é que eu vou fazer isso? Bom, posso ver na net, mas na net é muito curto. Tenho que ir ao terreno, tenho que ver as placas que existem, principalmente as placas de vendido. As placas que dizem vendido são o ideal para verificar. É uma prova dada, não é? É uma prova dada. Depois, não basta ir a um só. É preciso, se calhar, encontrar 2 ou 3, fazer uma entrevista com cada um deles. Nós é que entrevistamos como clientes e perceber se essa pessoa nos entende, nos compreende e nos dá dicas. Nos dá o chamado... De acordo com isso. Exatamente. Que perguntas são essas? Diga-nos são essas. Sim, uma outra, só para sabermos. Eu, primeiro que tudo, diria o rapport. Ou seja, eu tenho que me dar bem com a pessoa com que eu vou trabalhar. Se eu não me der bem com ela... Às vezes é uma questão de pele também, não é? Pode ser uma questão de pele. Depois, as dicas. Bom, como, por exemplo, então há quantos anos é que está no mercado? Com certeza. Quantas casas vende nesta zona? Quantas casas já angariou? E como é que costuma trabalhar ao nível do serviço? Não interessa tanto quanto é que ele leva ou quanto é que não leva. Claro. Porque nós sabemos que um bom profissional vai sempre levar um valor alto. Isso é normal, não é? Nós vamos a um médico especialista e ele leva o preço que levar. O que é importante é a solução, é a resolução do problema. Fala-se, paga-se sempre, obviamente, acerta-se sempre o valor de acordo também com essa especialização, como é óbvio, a qualidade também tem o seu valor e o seu espaço. Máximo, foi um prazer recebê-lo e muito sucesso também para este angariar para vender. Queremos ter também, obviamente, também estas pessoas cada vez melhor formadas e também compreenderem as necessidades dos portugueses. Obrigado, foi um prazer, tudo de bom. Obrigado. Um grande beijinho. Obrigado. Boas vendas e boas compras, boas vendas. Obrigado.